A minha ideia, sim, como vocês sabem, Guimarães Rosa era bastante fechado e um pouco avesso a entrevistas. Ele deu muito poucas entrevistas ao longo da vida. Ele não gostava muito de falar de si, né? E poucas foram essas entrevistas. Uma delas é uma entrevista que ele deu a um alemão estudioso da obra dele, chamado Günter Lawrence, né? Que eu incluí na Fortuna Crítica aqui. Está na íntegra, na Fortuna Crítica, essa entrevista, que é uma entrevista extraordinária, em que ele fala sobre os diversos aspectos realmente da obra dele, e inclusive fazendo menções a outras obras de autores brasileiros e também de outras literaturas, né? E fazendo também, evidentemente, referências a si mesmo, às suas preferências intelectuais e assim por diante. E um momento da obra dele em que ele realmente expressa também bastante ideias, além desses, é o que está em Tutameia, que é o último livro dele publicado em vida, como vocês sabem, né? Bom, Tutameia se compõe de 4 partes, né? São histórias mini, bastante curtas, né? É o que de mais condensado ele fez em termos de produção literária, né? São histórias bastante curtas, bastante densas, bastante compactas e bem condensadas em todos os sentidos. E essas narrativas ele dividiu em 4 grupos, e em cada bloco desses, antes de cada bloco desses, ele fez um prefácio, ok? E nesse prefácio são conhecidos como os prefácios de Tutameia, esses 4 prefácios. E nesses prefácios ele expressa as posições dele a respeito da literatura, da obra de arte de maneira geral e da produção dele, né? Então, no primeiro prefácio, o primeiro prefácio tem como eixo a questão da oposição entre história com E e história com H, ok? A disciplina história, a história mesmo, no sentido tradicional, e a história, que é a ficção, ok? Então, o primeiro prefácio lida com essa questão. O segundo prefácio lida com a questão dos neologismos, a criação de neologismos. O terceiro prefácio lida com a questão da visão de mundo, da realidade, e esse terceiro prefácio é uma crítica muito interessante à questão aos excessos, à tirania da lógica racionalista. Então, nesse prefácio, nós temos o mundo visto pela ótica de um bêbado, ok? São estados de paixão ou estados de entorpecência temporária, e ele vai tratar dessa questão. Segundo ele, esses estados são aqueles em que o indivíduo, o homem, se mostra de maneira mais lúcida, muito mais do que dentro da lógica racionalista, que ele questiona o tempo inteiro. Enfim, mas eu vou voltar a isso, que esse é um ponto fundamental para a nossa discussão depois. E no quarto prefácio, ele discute certos aspectos da obra dele, e um aspecto que ele toma como chave aí é exatamente a questão a questão do olhar, da percepção, na apreensão do real, ok? Essa questão da maneira de ver as coisas, a maneira de se encararem as questões da vida. Então, nesse prefácio, que é um dos mais longos, ele inclusive tem uma coisa curiosa, porque ele diz que se envolveu de tal maneira com a escrita desses... Nesse prefácio, aliás, ele declara que ele, num dado momento da vida, ele estava escrevendo uma outra obra, um outro livro, mas ele se envolveu de tal maneira com a temática e com os personagens da narrativa que ele contraiu a doença de um dos personagens. Então, ele abandonou o livro, largou o livro depois disso, deixou para lá. E agora, neste prefácio, então, de Tutameia, ele tem um texto que fala muito exatamente de algo que vai ser chave das nossas discussões aqui, que é a questão exatamente do olhar e também a questão do olhar, da percepção, evidentemente, e da maneira de romper com tudo aquilo que é lugar comum. Uma das chaves da obra de Rosa é isso, a preocupação que ele tem em acabar com tudo que é cristalizado pelo hábito e buscar exatamente o novo dentro disso, rompendo com essa estrutura tradicional. Então, eu vou ler um trechinho desse prefácio, em que ele cita um caso que é banalíssimo, tirado do cotidiano, que, aliás, faz todo sentido, porque o Rosa trabalha o tempo todo o cotidiano, né? Só que ele trata esse cotidiano com uma dimensão extraordinariamente profunda,
né? Ele parte do raso, do imediato, e mergulha numa profundeza enorme quando discute o cotidiano. Então, reparem esse trechinho, eu vou ler para vocês esse trechinho. Ele diz o seguinte: menino, mandavam-me escovar em jejum os dentes, mal saído da cama. Eu fazia e obedecia. Sabe-se, aqui no planeta, por ora, tudo se processa com escassa autonomia de raciocínio. Mas, naquela ingrata época, disso eu ainda nem desconfiava. Faltava-me o que, contra ou pró, a geral, obrigada escovação. Ao menos as 2 vezes por dia, à noite, a fim de retirar as partículas de comida que, enquanto dormir, não azedassem. De manhã, até que a luz nasceu do absurdo. Vejam bem isso. De manhã, razoável, não seria primeiro bochechar com água ou algo para abolir o amargo da boca, o mingau das almas, e escovar, então, só depois do café com pão, renovador de detritos? Desde aí, passei a efetuar assim o asseio. Durante anos, porém, em vários lugares, venho a miúde perguntando a outros, e sempre com já embotada surpresa, respondem-me mulheres, homens, crianças, médicos, dentistas, que usam o velho consagrado como um modo, o que cedo me impunham. Cumprem o inexplicável, donde, enfim, simplesmente referisse o motivo da escova. Ok? Então, percebam, quer dizer, ele toma aí uma questão banalíssima do cotidiano, né, e faz uma indagação a respeito disso. As pessoas comuns, as pessoas normalmente se apegam de tal maneira ao hábito que elas não refletem sobre ele, né? Então, exatamente o que ele vai buscar fazer é essa reflexão. Ele vai tentar desenvolver exatamente uma reflexão a partir desses lugares comuns, buscando derrubá-los, questionando sempre. Por isso eu chamo eu chamo a estética de Guimarães Rosa de poética da indagação, poética da busca, não é? Porque, na verdade, o que ele faz o tempo todo é indagar questões, provocar o leitor, né? Então, o tempo todo o que ele vai fazer é isso. E nós vamos ver isso, principalmente quando entrarmos no Grande Sertão Veredas. Mas, então, saindo dessa questão, eu vou chamar a atenção agora para uma outra história de Guimarães Rosa, que é, desta vez, do Corpo de Baile. Aliás, diga-se de passagem que, assim como o Grande Sertão Veredas está fazendo 70 anos agora de publicado, o Corpo de Baile também, né? Foi uma coisa, um fenômeno realmente, porque ele já vinha produzindo aquelas narrativas antes, mas ele só publicou no mesmo ano, 56, os 2 livros. E são 2 livrões, né? O Grande Sertão e também o Corpo de Baile. Tanto que, a partir da 3ª edição, o Corpo de Baile foi desmembrado em 3, né? Manuelzão e Miguelim, Noites do Sertão e Nurubuquaquá no Pinhém. Ele subdividiu em 3 livros diferentes as narrativas e redistribuiu essas narrativas do Corpo de Baile, né? Bom, eu vou me ater aqui a uma narrativa do Corpo de Baile, que é a narrativa de Miguelim, que vocês já devem ter lido, conhecem. Miguelim era um menino de 8 anos que vivia numa cidadezinha, num vilarejo no interior de Minas, né, com a família, e naquele pequeno lugarejo não havia, inclusive, escola na época, ok? E um belo dia, depois de uma série de peripécias que o menino vive ali junto à família, né, naquela cidadezinha pequena, naquele vilarejo, numa propriedadezinha rural, mas junto ao vilarejo, né? Ele, inclusive, passa por experiências bastante duras, bastante dramáticas, como o falecimento de um irmãozinho, que era o grande companheiro dele, que pega até tétano, né? Porque pisa numa lata enferrujada, quando estão brincando, mas, enfim. No final dessa história, um belo dia, um médico que vivia estudando a região vai lá e visita a família, e ele percebe que aquele menino tinha um potencial muito grande para estudar. E começou a achar um absurdo o menino não ir para a escola, né, porque não havia escola ali. Então ele conversa com os pais do menino, com a família, e propõe que o menino vá para a escola. E como não havia escola ali, ele tinha que levar para outro lugar, e os pais pouco conheciam daquilo,
inclusive de se mover em busca disso, ele se oferece para levar o menino para a escola, né? Mas quando ele conhece o menino, que percebe esse potencial, num dado momento ele percebe também que o menino não enxergava muito bem. Ele olhava para as pessoas apertando os olhos com certa dificuldade, né? E ele, que era muito míope, esse senhor, percebe que o menino também era míope, né? Muito bem, ele então empresta os óculos para o menino, para testar se o menino realmente era míope. E o menino, quando põe os óculos, tem um deslumbramento, né? Ele realmente enxerga o que ele não estava conseguindo mais enxergar com clareza, com nitidez, né? Eu, como míope, acredito que talvez outras pessoas aqui também tenham essa mesma sensação. Muito bem, ele, então, no final, quando o médico acerta com a família do menino levá-lo para a escola e marca a data em que ele vai buscá-lo, etc., ele chega lá, vai pegar o menino. E o menino, no final, na hora de sair com ele, se despede de todos, né? E quando ele está para sair, já ele olha para aquela paisagem da infância toda com uma sensação de vou me afastar disso tudo, né? E que ele querendo gravar aquilo na retina, e o menino pede ao senhor os óculos emprestados, né? É uma cena de uma beleza incrível, porque ele quer registrar exatamente toda aquela visão que ele teve da infância e das experiências que ele viveu naquele contexto, guardar para sempre dentro dele, né? E ele pede os óculos emprestados, o senhor empresta, e realmente ele tem aquela última visão da região dele, vai embora. E depois, numa outra narrativa de Rosa, que faz parte de outra história de Corpo de Baile, já posterior, ele volta já não mais como Miguelinho, que era o Miguelzinho, mas como Miguel, adulto, homem adulto, já instruído, tendo recebido toda a educação, ele volta à cidadezinha e vai viver novas experiências ali. Mas o que eu queria chamar a atenção era exatamente para essa questão do olhar, a preocupação com a visão nele, né? Que realmente vai ser uma marca fundamental em toda a obra de Rosa. Muito bem, eu vou interromper agora e vou fazer um depoimento pessoal meu. Bom, quando eu era estudante da UFRJ, de letras na UFRJ, foi onde eu me formei, né? Eu estava tendo aulas com uma professora de literatura brasileira chamada Clara Alvim, uma professora excelente, e estávamos lendo em sala obras de Guimarães Rosa nesse momento. E estávamos lendo a narrativa de Miguelin, justamente, né? E estávamos comentando exatamente os diversos aspectos da obra. Bom, foi quando Guimarães Rosa morreu, né? Ele morre em novembro de 67. Né? Eu estava na faculdade, como aluno, nessa ocasião, e eu e meus colegas, que estávamos lendo Rosa, ficamos curiosos e resolvemos ir ao velório do Rosa. Agora, vejam bem, a faculdade ficava onde é a Casa de Itália hoje, ao lado da Maison, ok? Ali no centro da cidade, né? Era a Casa de Itália que tinha sido ocupada pelo governo brasileiro, porque estava desde a guerra da Segunda Guerra, né, em que a Itália estava fazendo parte dos inimigos. Muito bem, então a faculdade funcionava ali e tinha um anexo, onde ficava a biblioteca, inclusive, que era no prédio que hoje pertence, que sempre pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Né? É aquele prédio anexo do Petit Trianon, da Academia Brasileira, hoje é aquele prédio imenso. Né? A biblioteca era ali, era baixinho, um andar só, 2 andares, ali na beirada, e o Rosa foi velado ali. Não foi velado no Petit Trianon, né? Que era ao lado, no prédio mesmo da Academia Brasileira de Letras de hoje. Ele tinha acabado de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Vocês sabem que ele morreu 3 dias depois de tomar posse. Né? Bom, nós, curiosos, fomos lá assistir ao velório. E quando lá chegamos, uma coisa nos surpreendeu muito, a mim e a meus colegas, vários, que foi Guimarães Rosa estava sendo velado de óculos. Ok? Aquilo nos chamou a atenção. Eu nunca esqueci esse episódio, porque nos chamou a atenção muito. E eu era super tímido, ainda hoje sou bastante, embora não pareça, mas sou bastante tímido e não teria coragem de fazer a pergunta. Né? Todo mundo queria saber o porquê, queria indagar a família. Eu disse, eu não pergunto. Mas um colega meu, que era mais extrovertido, disse, não, eu vou lá e pergunto. Digo, muito bem. Ele foi, perguntou a Vilma, filha dele, e ela disse, meu pai pediu muito que ele fosse para ser enterrado de óculos,
porque a visão sempre teve uma importância imensa para ele, em tudo que ele fez na vida. E ele pediu, fundamentalmente, para ser enterrado de óculos. Nós estamos aqui cumprindo o desejo dele, ok? Então, isso nos chamou imensa atenção, nunca esqueci desse episódio, e era esse depoimento que eu queria passar para vocês, né? Muito bem. Quando nós pensamos a obra de Guimarães Rosa, nós vamos sempre pensar exatamente nessas questões, né? Rosa, o tempo todo, pôs em xeque o que era lugar comum, né? E sempre buscou o novo por baixo daquilo. Só que como é que ele vai fazer isso? E agora entra uma outra questão, que é a questão da linguagem no sentido estrito, né? A obra de Rosa vai fazer uma verdadeira revolução da linguagem narrativa como um todo, né? E aí nós podemos subdividir, tomar a linguagem estrito sensu, que seria a língua mesmo, a língua escrita, né? E, ao mesmo tempo, o discurso narrativo, que seria parte dessa linguagem no sentido mais amplo também, né? Então, ele vai procurar justamente inovar a linguagem nesse sentido mais pleno. A língua estrito sensu, de narrar as questões, e, evidentemente, também o discurso narrativo. E toda a obra de Rosa vai funcionar nesses termos, né? Em termos de questionar o que é lugar comum, o que é frase feita, o que é, enfim, a aparência, buscando sempre o mais profundo das coisas e buscando sempre o novo, as potencialidades existentes. Então, como é que ele vai fazer isso? E agora eu vou passar para os diversos planos, já entrando, mergulhando na obra dele, né? Vou começar pela língua stricto sensu. Como é que ele vai fazer essas modificações no caso da língua stricto sensu, mas no sentido estrito do termo, que eu quero dizer? Bom, ele vai fazer isso a partir de uma questão que os formalistas russos, em teoria literária, designam de ostranenie, que seria o quê? O estranhamento, na verdade. Então, como é o estranhamento? A que ele vai levar? Como é que ele vai chegar a isso? O que Rosa faz na linguagem? E aí, um parêntese para dizer o seguinte: quando Rosa publicou as suas obras, primeiro Sagarana, em 46, e depois as demais, e 10 anos depois ele publicou os dois, o Grande Sertão e Corpo de Baile, né? Mas logo que a obra de Rosa foi publicada, a crítica literária brasileira, os críticos literários, os intelectuais de maneira geral, ficaram de tal modo impressionados com as inovações da linguagem que ele introduziu, que se voltaram para fizeram inúmeros estudos sobre a linguagem, sobre a língua, sobre a linguagem de maneira geral, e deixaram de lado outros aspectos da obra dele, né? Inclusive, isso chegou a um ponto em que, em alguns momentos, alguns outros críticos começaram a reagir a isso e taxaram Rosa de alienado, ou até de fazer ludismo formal, né? Porque ele só se preocupava, segundo eles, com a linguagem, o que não é verdade. Isso vai ser desconstruído depois. Mas, de qualquer maneira, nessa fase inicial, o impacto que aquilo causou na intelectualidade brasileira da época fez com que todos achassem que ele estava fugindo à crítica social, por exemplo, etc., que estava tão presente, por exemplo, na narrativa anterior. E aí eu citaria, por exemplo, os romances anteriores, da geração anterior. Rosa é considerado, geralmente, atualmente quem estuda a história literária brasileira, geralmente inclui Rosa na chamada terceira geração do modernismo, né, que é a geração de 45. E houve duas antes, né? A de 22, que foi a primeira, quando eclodiu o movimento, com a Semana de Arte Moderna, e a de 30, que foi, sobretudo, marcada pelo chamado Romance do Nordeste, né? Que aí teríamos Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Amando Fontes e assim por diante. Um grupo extremamente significativo. E como esses autores todos, anteriores da geração de 30, estavam sempre muito preocupados com a denúncia da estrutura patriarcal brasileira e, sobretudo, da exploração dos latifúndios, etc., quer dizer, toda uma crítica social, né? Então, que eles fizeram, bastante bem, aliás, né? Inclusive Graciliano se destacou muito nesse sentido, porque ele, inclusive, deslocou a coisa mais para a figura humana, mas, de qualquer maneira, havia uma preocupação muito grande com isso. Então, quando Rosa entrou com a questão da linguagem toda,
A crítica se espantou, achou que ele estava estava fazendo mero ludismo formal, né? E chegaram a taxá-lo, na ocasião, de alienado, o que depois vai ser revisto, felizmente, pela crítica, né? Antônio Cândido foi um dos que, poucos anos depois, começou a perceber esse outro lado e chamou atenção para esse fato de que Rosa absolutamente não fazia puro ludismo formal. Pelo contrário, ele tinha um verdadeiro projeto que era estético e político ao mesmo tempo. Era um projeto estético-político e que a revolução da linguagem que ele empreendeu, na verdade, era uma revolução também política. Por quê? Porque a ideia dele, como ele diz nessa entrevista a Gunther Lawrence, era de que só se pode renovar o mundo quando se renova a língua, a maneira de expressar a realidade. E essa maneira de expressar está ligada exatamente à maneira como os escritores atuavam, escreviam, né? Como eles usavam essa linguagem, como eles se expressavam, né? E é isso que Rosa vai fazer o tempo todo. Mas então, voltando à questão, eu fiz esse parênteses, vou voltar agora para a questão que eu estava começando, que é a revolução no plano primeiro da linguagem, da língua stricto sensu, né? Como é que isso vai ocorrer? O procedimento é o seguinte: ele altera a camada significante dos vocábulos, por exemplo, para ficar primeiro no plano do vocabulário, que é o mais concreto, né? Nós temos um termo, uma palavra, uma expressão. O que ele vai fazer? Ele altera o significante, que é a camada fônica, né, da palavra, para causar um estranhamento no leitor. Então, quando eu vejo aquela palavra escrita ou pronunciada de uma maneira distinta da que eu estou acostumado, pela norma corrente da minha língua, do português, né, aquilo me causa um estranhamento. E eu, então, começo a refletir, por que ele teria feito isso? Né? E aí começo a indagar essas questões e vou chegando a algumas conclusões que nos levam exatamente a deslocar, nos levam a deixar de lado o sentido gasto do termo, que a ideia dele era de que a palavra ela se desgasta com o uso, né? Então é preciso renová-la sempre para resgatar a poiesis, a poesia que está por debaixo dessa, que foi encoberta com montanhas de cinzas, como ele diz nessa entrevista, né? Então, como é que ele faz isso? Eu vou dar exemplos concretos e aí a coisa fica mais clara. Por exemplo, eu estou lendo o Grande Sertão Veredas e, de repente, eu me deparo com a expressão sozinhozinho. Isso não existe no português, né? Na norma da língua portuguesa corrente. Então, aquilo me causa um estranhamento. Eu digo, é estranho isso, por que ele usou esse termo assim? E aí eu começo a refletir e, indo mais fundo, eu chego à seguinte questão. A palavra só do português originário, né, ela se desgastou um pouco com o tempo. Então, um poeta anônimo qualquer começou a criar uma ênfase a esse vocábulo chamando de sozinho, né? Então passou a dizer sozinho usando esse diminutivo, que é um diminutivo de intensidade, né? Sozinho é muito só, na verdade. É o mesmo diminutivo que aparece em cedinho, que é muito cedo, devagarzinho, que é muito devagar, né? Então, o que ele fez, esse poeta anônimo? Ele acrescentou esse sufixo, né, de intensidade e chamou atenção para o seguinte: sozinho é diferente de só, porque sozinho é muito só, não é só apenas, não é? Só que esse termo também se desgastou de tal maneira que hoje, quando eu digo fulano está só, o fulano está sozinho, dá no mesmo. Eu não percebo mais essa diferença, né? Então, o que o Rosa faz? Ele cria sozinhozinho. E, com isso, ele chama atenção para esse diminutivo de intensidade que tinha se desgastado com o uso. Ok? Então, esse é o processo que ele vai usar. Eu vou dar outros exemplos. Um outro exemplo que eu gosto muito também, bem interessante, esse é eu acho que é do Corpo de Baile, quando ele diz, de repente eu me deparo com o termo amor meuzinho. Amor meuzinho, amor meuzinho, amor meuzinho. Aquilo, claro, não existe no português, então aquilo me chama atenção. O que ele quer dizer com isso? Né? Aí eu começo a pensar, amor meuzinho é a mesma coisa que meu amorzinho. Né? Só que meu amorzinho é um termo que se desgastou de tal modo que, originariamente, a expressão meu amorzinho era usada para uma pessoa específica porque eu nutria um afeto
determinado, um afeto específico, maior ali, né? O meu amorzinho, a minha pessoa, a minha querida e assim por diante, ou o meu querido. Enfim, só que esse termo se desgastou de tal maneira que hoje eu vou até uma loja comprar uma coisa e, na saída, a pessoa do caixa vira para mim: obrigado, meu amorzinho. Okay? Então, o termo se desgastou de tal maneira que ele não traz mais esse sentido originário da expressão. Então, quando Rosa altera esse significante da expressão, e agora eu não estou mais no plano do vocábulo, já da expressão, né, do sintagma, meu amorzinho, e ele usa amor meuzinho, cortando o determinado, introduzindo ali o determinante no meio do determinado, e construindo esse sintagma amor meuzinho, aquilo me chama atenção. Então eu penso realmente, começo a pensar sobre o sentido originário do vocábulo, né? Então, reparem, isso tem uma eficácia, né? Então, não era gratuitamente que Rosa fazia isso. Havia um sentido ali, havia um propósito, havia um projeto estético ligado a tudo isso. Vou continuar com mais algumas expressões. Por exemplo, outra forma, isso eu estava falando até agora como é que chama isso? Da fixação, né? Vou dar um exemplo agora no plano da aglutinação. A quantidade de termos que ele utilizou, como, por exemplo, ele usa uma expressão interessantíssima, que são as palavras. Ele usa muito o que foi chamado depois, em linguística e em literatura, palavras portmanteau, que são aquelas palavras que são junções de dois termos diferentes que acrescentam sentidos, mas mantêm os sentidos originais. Então, por exemplo, um termo, eu estou num conto dessa vez de Sagarana, se não me engano, e no meio do conto aparece a expressão sussurruído. Eu começo a pensar, o que seria isso, esse sussurruído? E aí eu começo a ver, só que aí o próprio conto já expressa a questão. Eles estavam num velório e eles estavam se referindo ao sussurro das pessoas, o ruído do sussurro das pessoas no velório. Então ele constrói essa expressão, esse termo, sussurruído, né? Um outro, a dor morrer, que significa a morte de um caixeiro viajante como uma espécie de sono. Ele vai adormecendo e morrendo, a morte como um adormecimento gradativo, lento, né? E outras coisas maiores, eu passando agora para um plano de expressão maior. Por exemplo, todo mundo conhece a expressão fulano ficou no mato sem cachorro, né? Todos nós sabemos o que significa. Só que isso já está de tal modo desgastado que quando a gente usa a expressão não pensa no sentido denotativo originário mesmo, que era o indivíduo que ficava no mato sem cachorro e por isso se perdia, né? Não pensamos nisso normalmente, usamos a expressão de qualquer maneira. Bom, Rosa coloca essa expressão num conto em que o personagem vai para o mato e realmente perde o cachorro ali. Então ele diz, fulano ficou no mato sem cachorro. E aí eu percebo realmente o sentido originário da expressão que tinha desaparecido com o uso, se tinha desgastado com o uso. Uma outra expressão também desse tipo, ele diz, para mim as coisas estavam pretas, okay? Que é uma expressão também que eu uso sempre que alguma coisa fica difícil de ser decifrada, né? Que eu não consigo encontrar a saída, a solução. E ali também ele narra um conto de Sagarana em que um personagem vai para a mata e no mato ele, de repente, ele fica cego por efeito de feitiçaria. É um conto que tem um toque de realismo sobrenatural. Depois eu falo também sobre isso. Hein? Não, esse é o São Marcos. São Marcos, é. Então, nesse conto, ele utiliza a expressão que ele comenta que o personagem aqui, o personagem narrador, relatando o episódio, ele diz, subitamente, para mim as coisas estavam pretas, porque ele realmente não estava enxergando mais nada, né? Então, reparem, quer dizer, é o sentido denotativo que vai ser resgatado nesse novo contexto. Isso é um processo, quer dizer, o que ele está fazendo aí, Rosa? Ele está eliminando o sentido gasto do vocábulo, ok? Ou da expressão, e está explorando as potencialidades dessa expressão, né? E ao explorar essas potencialidades, ele traz à tona a energia originária do vocábulo, que é a poiesis originária mesmo, né? Que deu origem à construção
e que, com o tempo, essa construção se desgastou, né? De tal maneira que a gente, quando usa, não percebe o sentido dela mesmo, né? E por aí vai. Tem uma outra coisa também interessante, um conto de primeiras histórias maravilhoso, que é uma pérola, no sentido mesmo de valioso, extraordinário, que é o conto Nininha, a menina de lá, né? É um conto extraordinário de uma garotinha que foi tida como milagreira pela população do sertão, né? Então a menina dizia coisas que os adultos não podiam entender, porque para eles eram coisas absurdas, que não faziam sentido, que eles jamais diriam. E ela dizia, e o sentido era claríssimo ali para qualquer um, para perceber em outros contextos. E o que Rosa vai fazer é resgatar isso. Então ele diz, por exemplo, menininha, num dado momento ela vira-se para um adulto qualquer e diz: Tatu não vê a lua. É claro que Tatu não vê a lua, porque a cabeça dele é olhada para baixo, né? Só que ninguém jamais pensa sobre esse sentido. E no conto, a menininha é que pensa isso. E aí entra uma outra coisa também, uma outra questão, que eu também pretendo comentar quando nós entrarmos no Grande Sertão Veredas, que é a simpatia que Rosa confere a todas aquelas pessoas que estão à margem do senso comum. Que uma das questões que ele vai mais criticar ao longo de toda a sua obra é exatamente o senso comum, aquele que, segundo ele, embota a reflexão. E o que ele quer é exatamente explorar o que está por trás desse senso comum. Então, esses seres que estão por trás do senso comum são sempre os seres à margem da sociedade. É o artista, é o louco, é o que está desmemoriado, é a criança, é o velho, ok? Porque a criança e o velho, o idoso, a criança que ainda não chegou naquele momento, porque o adulto comum é aquele que está de tal modo preocupado com a materialidade da vida, com a própria sobrevivência, que ele não pensa sobre questões mais densas, mais profundas. A criança ainda não tem essa dimensão, né? Então ela vê coisas que o adulto não vê. Ela tem uma lucidez muito maior do que o adulto, ela está mais próxima da imediatez das coisas. A mesma coisa o idoso, porque o idoso já vivenciou tudo aquilo. E agora ele está numa outra fase, num outro estágio. Então, nesse outro estágio, ele percebe aquilo que o adulto comum não percebe por estar por demais envolvido com a materialidade das coisas, né? E aí eu chamo a atenção para uma questão que vai voltar direto no Grande Sertão Veredas, que é a questão do tema da travessia, né? Que ele diz o tempo todo, quando a gente atravessa as coisas, a gente não percebe, porque a gente está muito preocupado com o ponto de partida e de chegada, né? A gente só percebe depois, quando vai pensar em retrospecto, né? Quando vai pensar mais vagarosamente sobre todas essas questões. Bom, então, eu procurei aí dar uma ideia de como funciona esse processo de revitalização da linguagem, porque é isso que ele está fazendo, né? Ele está revitalizando essa linguagem ao trazer à tona essa poiesis originária, essa poesia originária da linguagem que se desgastou com o tempo. E o tempo todo o que ele vai fazer é isso ao longo de toda a sua obra, né? Agora, e como ele vai fazer isso no discurso narrativo? Passando agora para um outro plano. Vejam bem, o Grande Sertão Veredas é um romance que se faz numa espécie de um fluxo contínuo, né? Nós temos aquele personagem, Riobaldo, que é agora um velho fazendeiro, né? Desculpe, volta e meia, eu me esqueço do microfone. Ele é um velho fazendeiro que vai narrar para aquele interlocutor, que é um viajante que está pelo sertão. Esse homem foi ao sertão com o intuito, ele era um estudioso que tinha interesse em conhecer o sertão, e ele foi ao sertão para conhecê-lo a partir exatamente da sua experiência no sertão. Só que ele encontra Riobaldo, né, e começa a conversar com Riobaldo, e Riobaldo o convida, que é esse protagonista narrador, o convida para passar 2 dias na casa dele. E ele fica de uma terça a uma quinta-feira na casa dele, passa 3 dias com ele, e nesses 3 dias ele vai fazer um relato da vida dele anterior como jagunço. Então, vejam bem, esse senhor que foi querendo conhecer o sertão para decifrar o mar de territórios, como ele dizia que era aquela região toda, ele vai conhecer aquilo através do relato daquele homem do sertão, né, que era Riobaldo. Okay?
Então, esse relato vai ser feito quase que praticamente nesse fluxo, o tempo todo, nesse fluxo contínuo, né? Em que ele interrompe, às vezes, etc. Depois retoma, claro, eles fazem refeições naqueles dias, eles têm pausas, né? Só que esse interlocutor, na verdade, nunca se manifesta, né? Isso é outra questão que eu pretendo tocar aí também mais adiante, que é a questão desse fluxo contínuo, é um monólogo-diálogo ao mesmo tempo, né? Ele é monólogo na medida em que nós temos... E aí entra uma outra questão. Rosa questiona tudo de tal maneira que até as circunstâncias dos gêneros literários e todas essas... tudo que está próximo disso, da expressão literária, vai ser posto em xeque. Então, ele questiona aí a própria ideia do monólogo ou do diálogo. Então, ele constrói um monólogo-diálogo. Na verdade, que tem de monólogo e tem de diálogo. É as duas coisas ao mesmo tempo. É monólogo na medida em que é narrado por ele o tempo todo. Mas é diálogo também na medida em que o outro está ali ouvindo e o outro está... ele está dando um certo feedback, um certo retorno para Riobaldo. Esse retorno não é linguístico. Em momento algum ele fala, mas ele tem expressões e Riobaldo lê gestos na face dele, lê certos olhares e vai percebendo certas reações. Ele tem reações quando ouve esse interlocutor. E Riobaldo vai percebendo aquilo. Então vai se construindo ali também um diálogo. Mas eu volto a isso mais adiante, porque isso tem várias implicações, inclusive com relação à figura do leitor, que eu vou tratar depois. Mas, bom, voltando aqui, então, o que ele faz nessa narrativa? Vejam bem, a narrativa tradicional é aquela que é construída à base, qualquer aula de teoria literária nos diria isso, né? É aquela narrativa que é construída à base de causa e efeito, por exemplo, né? Ela tem um princípio de causalidade, um princípio de cronologia, um princípio de causalidade e assim por diante. O que ele vai fazer aí? Ele rompe completamente com esse princípio de causalidade, como também com a própria cronologia do relato, e aí é outra questão também, e constrói uma narrativa nesse fluxo contínuo em que tem um papel fundamental a lembrança, a memória dele, né? Os fatos do passado, esse velho fazendeiro, o que ele pretende contar para aquele senhor? Ele é um homem agora já numa outra fase da vida, ele agora é um fazendeiro, casado, ele tem suas fazendas, sua propriedade, vive no sertão, numa região determinada, e só que ele tem uma dor muito grande, uma culpa muito grande que ele não consegue resolver, uma angústia muito grande ligada à vida pregressa dele como jagunço, né? Ele foi jagunço muito tempo atrás, vivenciou uma série de experiências ali como jagunço, passou muito por questões duras, bastante dolorosas, pesadas muitas delas, e aquilo tudo deixou marcas nele profundas, marcas que ele nunca conseguiu resolver completamente. Inclusive, ele não consegue resolver um problema de culpa muito grande que ele mantém ainda, né? E nós vamos chegar lá também com mais detalhes, mas, de qualquer maneira, há uma culpa muito forte ali, e ele faz esse relato para o interlocutor, querendo descobrir coisas que ele não pôde descobrir enquanto viveu. E aí a questão da travessia, né? Ele vivenciou aqueles fatos, quando viveu, ele foi vivendo, estava totalmente envolvido por todas aquelas questões e não percebeu coisas que ele agora, velho, começa a repensar e querendo descobrir, porque ele não conseguiu, inclusive, descobrir respostas para as indagações dele, né? Então, ele relata aqueles fatos na esperança de conseguir descobrir. E vejam bem, Riobaldo era um sertanejo, um homem do sertão, que tinha vivido, passado por toda uma experiência mítico-sacral, né, do sertão, superstições e uma série de outras questões. Então, tudo aquilo estava presente no imaginário dele, na visão de real que ele tinha, da visão de realidade que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele era um indivíduo que tinha ido também para a escola e que tinha recebido uma educação formal de ordem racionalista, né? Então, ele tinha essa duplicidade nele, esse universo, de um lado mítico-sacral e de outro lógico-racional, né? Então, isso sempre gerou uma dualidade muito grande nele. E aí veio uma outra questão ligada a tudo isso, que é a questão da ambiguidade da narrativa do Grande Sertão Veredas.
uma das chaves do romance é exatamente a ambiguidade, questão que nunca se resolve completamente, né? Então, ele tinha toda aquela angústia, aquela dúvida, aquela culpa, e ele queria enxergar as coisas que ele não pôde ver quando vivenciou. E uma das razões por que ele faz o relato é exatamente tentar esclarecer isso. Essa é uma questão que, por exemplo, os psicanalistas estudam muito, gostam, eles adoram Grande Sertão Veredas exatamente por isso, que tem algo muito próximo da questão do tratamento analítico, né? Em que o paciente revive na linguagem aqueles experimentos e vai encontrando saídas, ou pelo menos vai vislumbrando possíveis soluções para aquelas questões que o atormentam, né? Essa é uma das questões que toda hora eu recebo convites de psicanalistas para falar sobre o Grande Sertão Veredas exatamente por causa dessa questão, né? Que é uma das chaves da narrativa. Tem a ver, de algum modo. Agora, há diferenças também grandes, que eu não vou entrar agora nessas questões, mas nesses meandros, mas tem também diferenças grandes no tratamento da questão. Mas, enfim, ele quer descobrir aquelas coisas. Então, ele relata tudo para aquele interlocutor com a esperança de encontrar uma saída. E dentre essas questões todas, há uma que o atormenta mais, que é a questão da existência do diabo, né? Tanto que a narrativa, o livro começa com a pergunta: o diabo existe? Ok? É uma das primeiras questões que ele lança aí, que é a questão do mal, que está muito ligada à experiência do homem do sertão, né? Há toda uma visão mítico-sacral ali que traz à tona isso. E ele quer descobrir exatamente se o diabo existe. Por quê? Porque ao longo da narrativa, num dado momento, ele, tomado por indaga por essas angústias, por essas dúvidas, ele faz um pacto com o diabo, né? Que é relatado à meia-noite, numa encruzilhada, tudo conforme a tradição que ele havia recebido, né? E, embora o diabo não tenha aparecido como entidade concreta, né? Ele não aparece como entidade concreta no episódio do pacto, mas vamos ver isso quando discutimos o pacto. Mas ele passa por uma experiência, naquele momento, que ele praticamente supre a presença do diabo ali. E ele se transforma depois daquele episódio. O episódio tem uma força tal interior para ele que ele se transforma depois daquilo. E os outros, os companheiros dele, os demais jagunços, inclusive Diadorim, percebem que ele mudou depois do pacto. Ele é outro homem a partir dali. Inclusive, ele consegue realizar um dos objetivos dele, que é reunificar os jagunços depois do episódio da traição que tinha levado à cisão do grupo, que é outra questão também fundamental, né? Mas, enfim, então ele passa por uma experiência, ele muda naquele momento, e com isso, só que no final da narrativa, ele vai dizer... e aí o ponto que eu queria chegar é: ele escolheu aquele homem, aquele viajante que era um cidadão urbano culto. Veja bem, essas duas qualidades que ele o tempo todo insiste em marcar. Por que ele escolheu um homem urbano culto? Porque ele achava que aquele indivíduo, sendo mais um indivíduo voltado para o universo lógico-racional, ia lhe dar uma resposta mais concreta sobre a existência do diabo. Ok? Só que, no final, a indagação permanece. Ele volta a se perguntar. A questão não se resolve completamente. Mas ele já tinha feito o relato antes para um outro, que era um compadre dele, sertanejo também, que, como ele, tinha sido criado naquelas crenças, mas que não tinha, talvez, a experiência da racionalidade tão presente, né? E ele já tinha contado a narrativa para o compadre meu, Quelemem. Só que não satisfez, porque o compadre Quelemem provavelmente, não fica dito isso, mas provavelmente insistiu sobre a questão da existência do diabo, né? Achou que realmente aquilo era o que havia. Então ele escolhe esse cidadão humano, culto da esperança do contrário. Só que isso não acontece. Eu vou ler com vocês o último parágrafo do... Vale a pena, mesmo até antecipando as coisas. No final de tudo, ele vai dizer: Serro, é o último parágrafo do livro. Serro, o senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim, cumpro. O rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece um pau grosso, em pé, enorme.
E agora, amável, o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? Repare, o senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos, nonada. O diabo não há. É o que eu digo, se for. Se for. Existe é o homem humano. Travessia. O que quer dizer? A dúvida permanece. Pois não, se for, permanecem aí. Ele não tem certeza ainda, mas ele afirma, ele quer afirmar categoricamente que o diabo não existe. Né? Por quê? Porque aquilo o livraria de ter feito o pacto com o diabo. Porque até então ele acha que ele fez o pacto com o diabo e que tudo que veio depois se tornou negativo, ruim por causa disso. Né? E de todas essas questões, a mais sofrida foi a perda do amigo de Adorim, que morre na batalha final, né? E que era a grande paixão da vida dele. Né? E que, na verdade, como vocês todos sabem, era uma mulher travestida de homem para lutar, para vingar a morte do pai, que era o Joca Ramiro, que era o grande líder dos jagunços no início da narrativa e que foi morto por traição pelo Hermógenes e Ricardão, e pelos dois Hermógenes, acompanhado de Ricardão, que eram dois indivíduos, dois jagunços do bando, né, que se revoltaram depois do episódio do julgamento de Zé Bebelo. Por quê? Porque Zé Bebelo era um homem da cidade que, no início da narrativa, pretendia acabar com a jagunçada. Ele era contra o jagunço. E ele tinha um bando com os soldados do governo. Né? E ele, junto com o governo, mandado pelo governo e junto com esse bando, ele foi ao sertão justamente com o intuito de acabar com a jagunçagem. Só que ele é aprisionado, há um julgamento, e nesse julgamento é introduzida uma novidade no Código de Honra do Sertão. Zé Bebelo deveria ter morrido por causa por ter ido contra os jagunços, né? Só que nesse episódio do julgamento, Riobaldo, que estava presente, tenta livrar Zé Bebelo, que ele tinha conhecido de antes, e aí vem uma outra história que eu vou também entrar mais adiante. Ele tinha sido professor de Zé Bebelo e conhecia Zé Bebelo de antes, sabia que Zé Bebelo não era aquele indivíduo maléfico, como foi acreditado, né? Então ele introduziu uma novidade no Código de Honra do Sertão, que foi pedir um julgamento, que ele fosse julgado. E nesse julgamento, Joca Ramiro, que era o grande chefe, percebeu que Riobaldo tinha razão e resolveu não matar Zé Bebelo. E deu uma outra sentença a Zé Bebelo, que ele fosse exilado, que é uma sentença bem de acordo com o que ele estava fazendo. Ele invadiu o sertão, era o homem da cidade que invadiu o sertão, então ele tinha que ser exilado. Né? Ele é exilado durante um bom tempo, só que depois ele volta. E quando ele volta, ele também mudou, porque tudo muda no Grande Sertão Veredas, é uma das chaves também da obra, é a ideia de que tudo verte e reverte. É a reversibilidade das coisas. Nada é fixo no ser humano. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Nada é mal ou bom, como muitas vezes a gente acredita na superficialidade. Né? Inclusive tem uma passagem que é muito interessante, que ele diz: eu queria que as coisas fossem, os pastos fossem bem demarcados. Só que o bom de um lado, o mal do outro, etc. Só que vem logo em seguida um comentário dizendo que a mandioca brava, muitas vezes, que é venenosa, muitas vezes se torna comestível, enquanto que a boa, muitas vezes, se torna venenosa. Então, isso mostra uma imagem bem central do romance, que mostra justamente que ninguém é completamente bom, nem completamente mal. Muitas vezes de acordo com circunstâncias e até de acordo com certas atitudes do próprio indivíduo. Né? Então, nesse momento, eu estava voltando para... Sim, eu estava na questão do julgamento, né? Ele Zé Bebelo é absolvido, e, com isso, o que acontece é que o Hermógenes e Ricardão, que era uma facção mais tradicional, ligada ao Código de Honra do Sertão, se revolta com isso e se revolta contra o chefe, que era Joca Ramiro, e o mata. Né? E Joca Ramiro era justamente o pai de Adorim,
que vai ser a grande paixão de Riobaldo. Ok? E agora, já que eu falei em Diadorim, eu vou fazer um intervalo também, um parênteses, para dizer, porque nós vamos estar mencionando isso o tempo todo, então vamos logo abrir. As figuras femininas do Grande Sertão Veredas. Né? Nós temos 3 figuras fundamentais de mulheres no Grande Sertão Veredas. Né? Otacília, Nhorinhá e Diadorim. Né? Bom, a primeira, Otacília, é a dama. Repare o seguinte: essas figuras representam, as duas, Otacília e Nhorinhá, representam a visão tradicional machista que o homem tinha a respeito da figura feminina. Era a santa ou a prostituta. Né? Então, vejam bem, Otacília era a dama cavaleiresca dos romances de cavalaria ou das grandes epopeias clássicas, que era, na verdade, representava a mulher inalcançável. Era o prêmio que o cavaleiro ganhava depois das lutas e batalhas todas porque ele passava. Né? Então, era a figura quase inalcançável da mulher, totalmente idealizada e distante. Nhorinhá é a prostituta, ok? Agora, vejam bem, é a dualidade carne e espírito que vai ser tomada aí. Agora, vejam bem, essas personagens, como tudo no Grande Sertão Veredas, eles são e não são. Tudo é e não é no Grande Sertão Veredas. Então, essas figuras da tradição clássica literária vão ser também relativizadas aí. Então, vejam bem, Otacília, que era a dama cavaleiresca, a mulher inalcançável, a Beatriz de Dante, a Laura de Petrarca e assim por diante, ela, no romance Grande Sertão Veredas, ela se carnaliza, né? Ela se torna alcançável. No final, ela se casa com Riobaldo e vai viver no sertão com ele. Ela é a mulher dele que ele menciona no início aí, Otacília. Nhorinhá, ao contrário, era prostituta, e a prostituta da visão tradicional, ela é, desde o início, apresentada como identificada à natureza. Ela é envolta numa aura de pureza. Ela era como se fosse uma criança pequena. E ela era o tempo todo mostrada também como uma figura pura. E as prostitutas, aliás, de Rosa, são todas dadoras de amor, como eles chamam. Então, ele sempre vê pela ótica positiva. E o tempo todo, e ele não distingue as duas. Ele não estabelece, ele rompe com aquela dicotomia machista. Para ele, para Riobaldo, Nhorinhá era tão querida quanto Otacília. E ele, inclusive, cogitou casar-se com Nhorinhá em diversos momentos. Não o fez por quê? Porque a carta que Nhorinhá mandou para ele levou 8 anos para chegar. E, nesse meio tempo, ela botou apenas no envelope para Riobaldo, que é do bando de Medeiro Vaz. E a carta só chegou 8 anos depois. E quando chegou, ele já estava casado com Otacília. E já tinha perdido Diadorim. Mas agora Diadorim. Diadorim é a síntese, praticamente, dessas duas. Né? E aí tem um ensaio de Alberto de Campos, que é o concretista, irmão de Haroldo de Campos, os dois grandes poetas concretistas de São Paulo, do grupo de São Paulo. Ele tem um ensaio interessantíssimo, cujo título é Um Lance de Dez do Grande Sertão, que está aqui na Futura Crítica. E nesse ensaio, ele desdobra, inclusive, o nome de Diadorim. E ele vai dizer que Diadorim é di, ador, in, na primeira linha. Na segunda linha, é dia, dor, in. E o sufixo in é um sufixo que, no interior de Minas, veio a servir tanto para o masculino quanto para o feminino, sugerindo a androginia do personagem. Né? Ela é homem e mulher, ela é Deus-diabo, ela é luz-trevas, ela é dia-noite e assim por diante. Ela reúne esses opostos. E, ao mesmo tempo, vejam bem, na primeira linha nós temos di, que é o radical de Deus em latim, ador, do verbo adorar, mais in. No segundo, que é o eixo semântico de positividade. Depois nós temos o eixo semântico de negatividade. Dia, se a gente distribui assim. Dia, que significa, é um dos curtos para o nome do diabo, no sertão. Dor, com toda a conotação que isso traz, negativa, né? Então, Diadorim é bem e mal. Ela é, inclusive, aquela figura que, no convívio com o Riobaldo, na verdade, ela já começa que, quando eles se encontram, ela é a grande motivação que leva Riobaldo a se envolver com jagunços. Okay? Ela é que
quando ele encontra, o segundo encontro que eles têm, depois eu falo do primeiro, mas no segundo encontro que eles têm, no primeiro ele já ficou fascinado pela figura. Ela já era travestida de homem, já era um menino. E ele ficou fascinado pela figura dela, quando conheceu. E sentiu uma atração que parecia mais do que puramente pura ou ingênua. Muito bem, depois, no segundo encontro, essa atração se torna ainda mais forte e ele declara que ele não consegue mais se separar, se afastar de Diadorim, né? E é quando ele se envolve, isso foi logo depois do assassinato de Joca Ramiro. Então ela declara para ele que ela consegue o atrair para o bando dos jagunços, mostrando que Joca Ramiro era um grande homem que precisava ser vingado, não diz que era pai dela, mas que ele precisava ser vingado, etc. E ele se envolve com a questão de tal maneira que ele acaba entrando para a jagunçagem a partir daí, né? Então ela é quem é o grande chamariz que o atrai exatamente para a jagunçagem. Mas, ao mesmo tempo, aí vinha outra coisa que eu ia lembrando sobre Diadorim, é que... Bom, enfim, o fato é que ela vai... É a motivação para ele entrar na jagunçagem e é a grande... Assim, o que eu ia dizer era o seguinte, que ela, o tempo todo que eles começam a conviver, ela é que começa a despertar nele a beleza da vida, a beleza da natureza, a poesia das coisas. Então é ela que ensina para ele o canto dos passarinhos, que ensina sobre a flora toda da região, as plantas e assim por diante. Isso vai levando ele ao encantamento cada vez maior, né? Por outro lado, ela é o grande tormento dele. Então ela é o mesmo dor e alegria, felicidade e infelicidade. E a infelicidade está ligada, evidentemente, a toda a angústia homossexual que ele sente na relação. Ele, como um jagunço, um homem do sertão, né, criado, construído naquela formidável visão de o indivíduo que tem que lutar, do homem com todos os clichês tradicionais, do machismo tradicional, ele não podia jamais aceitar uma situação dessas. E ele se percebe o tempo todo atraído por ela, né? Então, daí a luta infernal dele, que ele não consegue resolver. E no final da narrativa, quando ele descobre que ela era mulher, é a cena que nós vamos ver, depois de morta, aí já é tarde demais, né? É a questão exatamente do trágico que sempre ocorre quando não tem mais jeito, quando as situações não podem mais resolver-se. Só que ele vai alimentar uma culpa extraordinária, e essa culpa está ligada a quê? A questão homossexual acabou, não tem mais, não é mais problema, mas ficou uma culpa muito grande. Por quê? É o que ele se questiona o tempo todo e que é um dos leitmotivs do romance. Ele vai dizer, vai se perguntar o tempo todo, como é que eu não tive um pressentimento, né? É a grande questão que ele vai levantar o tempo todo, como é que eu não tive um pressentimento? E se nós pensarmos o tempo todo na narrativa, quando ele vai fazendo o relato para o interlocutor, a quantidade de dicas que o narrador vai dando sobre a identidade feminina de Diadorim, né? É imensa a quantidade de dicas. Ele vai jogando uma série de coisas. Por exemplo, ela não tomava banho nunca junto com os outros. Ia sempre um lugar no mato, à noite, afastado. E várias coisas ligadas a isso. Ela sempre mantinha uma distância de todos e nunca deixava que ninguém se aproximasse e assim por diante. Ela sempre era diferente. E ela dizia, meu pai dizia que eu era para ser diferente, muito diferente, né? Dizia sempre para ele. Agora, aí vem uma outra questão. Diadorim, isso foi também discutido por alguns críticos, inclusive quem chamou a atenção disso na primeira vez foi Cavalcante Proença, num ensaio belíssimo que se chama As Trilhas do Grande Sertão, que estão aqui também, em que ela, evidentemente, também era apaixonada por Guiomar, ela apaixonou-se por Guiomar desde o início. Ele começou a sentir isso, e ela o tempo todo nutria aquela afeição. Ela jogava duplo o tempo todo, claro. Ela queria, o sonho de Diadorim era, e ela dizia, ela chegou a dizer num dado momento no final da narrativa, quando tudo acabar e eu for... e nós tivermos resolvido essa luta final, um segredo, Reobaldo, um segredo eu vou contar para você. Ok? Então, o sonho dela era exatamente, no final, vir a casar com ele, ou viver com ele e ser feliz, né? Porque ela sabia também que ele a amava,
né? Só que ele não podia expressar, e ela alimentou aquilo o tempo todo. Então, inclusive, esse ensaio do Cavalcante Proença é muito interessante, porque ele vai mostrar exatamente essa ambiguidade. Como o tempo todo ela está alimentando aquilo, e aquilo atua nele de uma maneira dura e às vezes até meio cruel, porque ele fica em desespero entre a questão, aceitação ou não do caráter lícito ou ilícito daquele amor, daquela afeição. E há um dado momento na narrativa, é o episódio do Guararavacan do Guaicuí, em que ele percebe que ele gostava de Diadorim, de amor mesmo, amor, disfarçado de amizade, como ele diz, né? Então aquilo vai num crescendo e se torna uma coisa de uma tormenta bárbara. Agora, o que ele não consegue se perdoar é o fato dele não ter percebido aquilo, dele não ter pressentido aquilo antes, né? Só que aí é aquela questão, a narrativa não estaria existindo, né? É o que nós nos perguntaríamos hoje sobre outra narrativa que é das mais maravilhosas da literatura brasileira, que é o Dom Casmurro de Machado, né? Que hoje, na era do DNA, não teria mais sentido, né? Mas, enfim, naquela época funcionou bastante, né? Que é exatamente a ambiguidade que o Machado jogou o tempo todo. E cada vez que ele sugeria alguma coisa que Capitu pudesse ter traído, logo em seguida ele dizia o contrário, quando jogava com o contrário, né? Então nós nunca chegamos, na verdade, não, a ideia é essa mesma. Nunca, não é dito em momento algum na narrativa que Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Então é algo, mas aí foi uma associação de ideias que não podia deixar de vir, né? Porque realmente é outra narrativa extraordinária e que também joga com questão semelhante, né? Que essa dúvida, essa ambiguidade, essa dúvida que atormentou o tempo todo Guiobaldo, que é uma das chaves de toda a obra de Guimarães Rosa, como é também de Machado, né? Que é outra grande, extraordinária figura da nossa literatura. Mas, enfim, então, voltando aqui, nós estamos falando da estrutura do grande... Assim, falei do monólogo-diálogo, né? Outra coisa, por exemplo, que nós vamos ver em termos da estrutura da obra, que vai ser rompida completamente com a tradição, é a questão, por exemplo, dos gêneros tradicionais. Nós vamos ver que o Grande Sertão Veredas, nós podemos dizer, ele reúne, na verdade, toda a tradição épica, toda a tradição da estética, da literatura tradicional, da teoria aristotélica, ok? Os gêneros de Aristóteles, épico, lírico, dramático, os três estão presentes aqui. Eu vou voltar a isso também num dado momento. O épico, não só nas batalhas, como em vários aspectos. Por exemplo, na enumeração dos combatentes, ok? O lírico está presente o tempo todo, na própria relação dele com o sertão e com as figuras femininas. O dramático vai estar presente também o tempo todo. Tem até um ensaio da Evelina Reusel, que é professora da Universidade da Bahia, um ensaio muito bom em que ela fala dos gêneros, do gênero dramático em Grande Sertão Veredas. O próprio fato de a narrativa se fazer a partir de um monólogo-diálogo já é uma estrutura do teatro, ok? Que tem muito a ver com o texto teatral falado do diálogo, né? E o próprio monólogo também nos solilóquios e por aí vai do teatro. Então a narrativa questiona os gêneros tradicionais. Assim, ela não só reúne os três gêneros, como ela questiona todos eles, o que é uma coisa extraordinária também. Porque, vejam bem, a guerra, que na epopeia clássica é exaltada, né? Basta vermos os Lusíadas, Eneida, a Ilíada, né? A guerra que é exaltada, aqui ela é criticada o tempo todo. A guerra é exatamente o que leva o homem à destruição. Há uma crítica violenta à guerra. Inclusive, Riobaldo, o nome dele vem, inclusive, de Riobaldo, esse baldo significando frustrado. É um rio que deságua num afluente, não deságua no rio principal, né? Então, o Riobaldo, a ideia é de um indivíduo que se frustra no final, que não alcança a realização final, né? Que não consegue exatamente porque foi a guerra que levou à destruição. Ele consegue reunificar os jagunços, esse aspecto ele consegue resolver, mas ele não consegue, por exemplo, encontrar a felicidade, porque Diadorim morre exatamente nessa batalha final, né? Então ele não consegue alcançar essa realização que ele sonhou
e pela qual ele lutou o tempo todo, quando ele resolveu envolver-se com o grupo de jagunços, né? Bom, isso a respeito do épico. O dramático, nós temos também o tempo todo questionamentos, indagação. A própria técnica de monólogo-diálogo reunida já questiona um pouco a estrutura dramática do tradicional do teatro, né? E o lírico também, na própria loucura, a dúvida que ele padece o tempo todo. Ele oscila o tempo todo entre o amor de Nhorinhá e Otacília. E ele oscila o tempo todo pela paixão exacerbada por Diadorim, que ele não consegue resolver exatamente por causa por causa do tabu, né, da machista, do homossexualismo. Então, você ia dizendo alguma coisa? Também. Também nós temos cenas ali que são absolutamente duras, altamente criticadas, que vão contestar o riso, o cômico mesmo, no sentido mais leve da sátira ou da própria comédia. Não é? Por exemplo, nós temos cenas profundamente cruéis ali, como a cena do acampamento dos Hermógenes, em que eles desafiam os dentes todos, por exemplo, para virarem garras. Né? E assim por diante, as mortes que eles realizam de pessoas que eles fazem, matam diversos seres, muitas vezes inocentes, por nada. Né? Os jagunços, então, há uma crítica violenta ao universo dos jagunços, mas, ao mesmo tempo, há uma valorização. A figura do jagunço é, ao mesmo tempo, soldado e herói. Okay? Ele tem certos valores dos grandes heróis dos romances de cavalaria, mas, ao mesmo tempo, eles são indivíduos cruéis, que matam, que agridem, que realizam torturas nas pessoas, nos outros. Então, são indivíduos altamente condenáveis, por um lado, e louváveis, por outro. Né? Então, essa dualidade vai estar o tempo todo presente na narrativa do Grande Sertão Veredas. Mas, então, deixa eu ver. Nós temos ainda um tempo. Então, vamos lá. Eu vou... sim, eu vou passar agora mais diretamente para a estrutura mesmo do Grande Sertão Veredas. Vejam bem, nós já falamos de alguns aspectos dessa estrutura, mas agora eu vou entrar num sentido maior, em que eu quero ver a obra como um todo. Então, vejam bem, se nós formos olhar para a estrutura do Grande Sertão Veredas, a primeira coisa que chama atenção é a questão da pergunta. A obra inteira se constrói como uma pergunta. Né? O diabo existe? E, no final, é o que nós vimos no parágrafo que nós lemos ali, em que ele vai tentar responder a isso, tentar negar, mas, ao mesmo tempo, não consegue. Porque ele escorrega o tempo todo, deixando que ele não está completamente convencido da questão. Né? Então, a questão não se resolve completamente. E não é à toa que o livro termina com aquele símbolo, a lemniscata, que é o símbolo do infinito, né? Sugerindo que, cada vez que alguém realizar essa travessia, que a leitura do Grande Sertão Veredas vai passar por essa experiência e vai se indagar, né? E vai tentar encontrar uma resposta, e talvez não encontre também. Né? Mas isso eu volto a isso depois com mais vagar. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: se nós formos pensar na estrutura, na verdade, nós vamos ver que nós teríamos aí, na obra, duas grandes linhas narrativas. Né? Então, uma primeira linha que nós podíamos chamar de linha do passado, e uma segunda linha que seria a linha do presente. Ou, se quisermos usar termos dos estruturalistas, nós estaríamos na linha dos acontecimentos narrados, na primeira, que seria do passado, e a outra linha do narrar, que seria o presente. Né? Então, vejam bem, só que essas duas linhas também vão se desdobrar em mais outras duas. Vamos ver agora. Mas, antes disso, primeiro, o que seria essa linha vamos começar pela linha do passado. Como que ela se mostra na obra? O que constitui a linha do passado? São exatamente as vivências por que Riobaldo passou, as experiências dele no sertão como jagunço. Quando ele era jagunço, aos 20 anos, mais ou menos. Né? Ai, muito obrigado. Muito obrigado. Sim, eu estou quase dentro dele. Mas, enfim, vamos lá, vou tentar. É mesmo, faz diferença. Tá, vamos ver se vai. Mas é que eu tenho que olhar o texto também. Mas, enfim. Então, vamos lá.
A linha do passado ela se constitui justamente pelas andanças de Reobaldo pelo sertão, pelas lutas, as guerras e batalhas, né? E, ao mesmo tempo, também pelas experiências porque ele passou internas, interiores. Daí a subdivisão dessa linha. Nessa linha do passado, nós temos uma sublinha que é objetiva, que se constitui pelas lutas e batalhas, pelas guerras, né, no sertão, por todas as peripécias ligadas a essas lutas, e guerras e batalhas. E, por outro lado, nós temos uma outra linha, que podíamos chamar de subjetiva aqui, para usar uma expressão mais comum, né, que seriam os conflitos interiores porque ele passa ao longo desse percurso no sertão, ao longo dessa travessia pelo sertão. Podíamos, para citar alguns desses aspectos, nós teríamos, por exemplo, o conflito entre Amar, Nhorinhá ou Otacília, essa dúvida entre as duas, que ele também repensa muitas vezes. Outra seria a atração e repulsa pela figura de Diadorim, né? Essa constitui uma angústia, uma luta terrível dele, né? E várias outras, como, por exemplo, a ideia de aceitar ou não participar de grupos de jagunço. Outra, aceitar ou não a chefia do bando, que num dado momento vai se mostrar para ele. Então, aceitar essa situação ou não. Todas essas são aspectos que fariam parte dessa sublinha de subjetividade dentro do passado, dentro da linha do passado, né? E que vai fazer um balancete, um balanceio com a outra, que é a linha da objetividade. Bom, claro que essas linhas todas vão se imbricar na narrativa. Mas, então, passando agora para a outra, que é a linha do presente, aí nós temos também uma subdivisão. Mas, de maneira geral, são os acontecimentos que estão se dando agora, no momento da narração. Então, vejam bem, essa linha do presente é uma experiência puramente verbal, né? Ela se dá no ato da narração, né? É ao relatar aqueles fatos para o interlocutor que ele vai revivê-los e vai tentar encontrar a solução que ele gostaria de ter para essas questões, tá? Então, essa linha também vai se subdividir aí. Num primeiro caso, nós teríamos a linha especulativa, em que ele vai especular esses fatos todos, né, para tentar chegar a alguma conclusão. O diabo existe? Como resolver essas questões todas, por exemplo, que o estavam atormentando? Porque, vejam bem, ele continuou sofrendo no presente. O presente não está afastado do passado, pelo contrário, o presente é uma consequência direta daquelas vivências todas no passado que ainda estão vivas dentro dele. Aquelas questões do passado não estão resolvidas. Então, elas são revividas no ato da narração. Então, aí está a especulação a que eu me referi. E a segunda sublinha do presente seria a metalinguística, né? Ou seja, é toda a indagação que ele faz sobre o ato de narrar. Como eu vou narrar esses fatos? Qual a melhor maneira de narrar, né? Para que sejam entendidos, para que sejam percebidos e para que eu possa esclarecer realmente as dúvidas que eu tenha. E para que esse meu interlocutor possa me ajudar também. Então, como resolver isso? E tudo vai residir no ato de narrar. Como devo narrar esses fatos? De que maneira? E o tempo todo ele se questiona, dizendo que ele não sabe narrar, né? Que ele não sabe como narrar, que ele não tem experiência de narrar, que ele não é um grande narrador e assim por diante, né? Agora, vejam, essas duas linhas, o tempo todo elas se imbricam na narrativa, né? Elas se mesclam, se misturam o tempo inteiro, em todos os sentidos. Daí a dificuldade, muitas vezes, do romance, né? Agora, aí vem uma questão fundamental e central aí para a linguagem que nós estávamos discutindo. Vejam bem, ele quer especular sobre aqueles fatos. Então, toda a narrativa dele é uma tentativa de encontrar soluções para aqueles problemas. Daí o interesse, inclusive, dos psicanalistas pelo livro, né? A tentativa de encontrar realmente uma saída. E é interessante isso. Agora, ao mesmo tempo, ele se pergunta o tempo todo sobre como narrar. E aí vem uma questão. Primeiro, para
para ele, como que ele poderia descobrir aquelas coisas narrando-as com a linguagem tradicional? Porque a linguagem tradicional ela é cheia de clichês e estereótipos e ela encobre a verdade das palavras, das expressões. Então, elas não servem. A linguagem tradicional não se presta para essa expressão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar uma nova forma de linguagem, né? Ele vai buscar uma outra forma. Daí ele está se questionando o tempo todo. Como que eu posso narrar isso? Ele diz, pela linguagem tradicional não dá. Então eu vou tentar encontrar uma outra forma de narrar. É o que ele vai fazer o tempo todo. E aí ele estabelece uma relação isomórfica entre a busca da solução para os problemas, a especulação, e, ao mesmo tempo, a busca da linguagem. Ele vai buscar uma outra linguagem, uma linguagem nova, poética, uma linguagem que não esteja desgastada para poder relatar aqueles fatos e, com isso, chegar a alguma conclusão, né? Então, a busca da angústia dele, a busca de solução para os problemas deles, vai se traduzir através da busca da linguagem. Isso é muito interessante, a busca de uma nova linguagem, né? Então, toda a narrativa do Grande Sertão Veredas se constrói, podíamos dizer, sob o signo da busca. Tá? É a busca de tudo, é a busca de resolução para os problemas, é a busca, é a indagação sobre tudo aquilo e, ao mesmo tempo, a indagação sobre uma nova linguagem. Uma linguagem que seja capaz de expressar aquilo que ele quer saber e até onde ele quer chegar, né? Então, tudo vai ser feito nessa perseguição à busca, né, que é uma questão constante que vai atormentá-lo o tempo inteiro, né? E é nesse sentido que nós podemos dizer justamente que a obra, e a grande inovação do Grande Sertão, está nisso, esse isomorfismo existente entre a busca do personagem e a busca da linguagem. Daí nós dizemos, e aí vem uma outra questão. Nós mencionamos que os personagens de Grande Sertão Veredas, eles são... Riobaldo, o tempo todo, ele é um jagunço e não é um jagunço. Ou seja, tudo é e não é no Grande Sertão Veredas. Inclusive, ele insiste, Riobaldo, o tempo todo, em vários momentos, ele diz, isso é e não é. Tudo é e não é no Grande Sertão Veredas. O diabo não há havendo, ok? Ele não há existindo. E o tempo todo ele joga com esses paradoxos, né, que são uma das chaves exatamente da narrativa. Então, ao mesmo tempo que ele está buscando uma coisa, ele está se indagando sobre essa forma de buscar. Será que eu estou acertando com essa forma de narrar? Vamos tentar encontrar uma nova forma que me permita mergulhar mais a fundo nas coisas e, com isso, chegar, então, a uma conclusão que eu não poderia chegar através dessa linguagem normal. E aí vem uma outra questão. Sim, por favor. Jagunço e cangaceiro. Aí, Sertão de Minas, é o sertão nordestino. é isso que eu ia dizer para você. Cangaceiro é mais um termo usado no Nordeste, né? E o jagunço em Minas. Agora, há diferenças entre eles. Por exemplo, o cangaceiro está muito ligado a um certo controle da região, aqui também, o jagunço também, mas a questão é que o cangaceiro tem uma visão um pouco de Robin Hood, né, de tirar dos ricos isso, que o jagunço, de certa maneira, também tem, mas não é uma ênfase como é no mundo dos cangaceiros, né? Existe isso também. Os jagunços ali, alguns deles, têm essa preocupação. Inclusive o mais nobre deles, que é Medeiro Vaz, ele até abre mão, muitas vezes, das riquezas dele, porque a maioria desses jagunços aqui eram fazendeiros, inclusive. Outros não. Outros eram agregados das fazendas. Mas alguns eram fazendeiros que abriram mão para viver daquele ideal da jagunçagem. É o caso, por exemplo, de Medeiro Vaz. Medeiro Vaz é um destaque nesse sentido de Joca Ramiro. Já os outros não. Outros queriam mesmo, queriam realmente derrubar aquela estrutura que havia, né, de uns possuindo tudo e outros não possuindo nada. Hermógenes, que é a encarnação do mal, na verdade, né? Ele
Hermógenes, não sei se é não acho que não. Mas ele vivia ele era casado, inclusive, né? Tanto que a mulher, no final, é aquela que vai despir de Adorim, né? Vai prepará-la para o velório. Mas, enfim, ele tinha um pouso certo. Se era fazendeiro, não sei. Podia ser uma propriedade pequena também, lá no sertão, onde muitos deles tinham pequenas propriedades, né? Agora, o que é interessante no romance é que, como tudo é e não é, aí é que eu tinha parado, quero retomar, Riobaldo é e não é jagunço, né? Ele é jagunço na medida em que ele atua como jagunço. Ele participa das lutas, dos bandos, e chega, inclusive, a ser chefe de jagunço, num dado momento, por precisão, né? Porque surge a situação e ele não pode fugir dela, né? Então, ele acaba sendo chefe de jagunço. Mas ele não é, por outro lado, não é jagunço. Por quê? Porque ele o tempo todo questiona esse fato. Ele diz, eu sou jagunço ou não sou jagunço? Eu não sou como os demais jagunços. E ele, justamente, essa indagação de cunho existencial que ele tem, faz com que ele transcenda o mero tipo que é o jagunço tradicional, né? O jagunço tradicional seria um tipo construído apenas aquele, é um homem de ação que praticamente age e quase não pensa. Ele segue ordens de um chefe. Na verdade, ele atua ali seguindo ordens do chefe, ele não questiona nada. E Riobaldo, ao contrário, questiona tudo, né? Daí ele ter ultrapassado a dimensão do jagunço comum. Ele é muito mais do que um jagunço, mas ele é também jagunço na medida em que ele faz parte do grupo, luta com eles, etc., né? Mas é muito mais do que isso e mais, né? Tem um terceiro aspecto. Ele não só questiona ele ser um jagunço, como ele questiona o fato de se ser um jagunço, de alguém ser um jagunço, né? Ele também põe em xeque isso. Tanto que ele se pergunta, ele identifica o jagunço com o mal, em certos momentos, e ele diz, é possível alguém ser apenas isso? Um jagunço, de fato, ligado à existência do mal, à dominância do mal? Exatamente, que é e não é o tempo todo. Exatamente. 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 Porque, na verdade, é isso, né? Esse mal, o diabo, na verdade, seria uma encarnação daquele mal que estaria dentro dos indivíduos, né? Exatamente. E aí vem uma outra questão que depois eu pretendo retomar, me cobrem se for o caso, se eu me esquecer, que é a diferença, por exemplo, entre a visão do insólito presente no Grande Sertão Veredas e a do fantástico ou realismo maravilhoso ou mágico que a gente vê em outras narrativas, tá? Aqui nós não temos realismo mágico, nem realismo maravilhoso, e muito menos fantástico. Ao contrário de outras narrativas em que nós temos. E basta pensar que o diabo, por exemplo, em momento algum aparece como entidade concreta, né? Nós não chegamos a esse plano, que seria normal num realismo maravilhoso. Mas eu volto a isso mais adiante, quando falamos do pacto. Tem uma conexão entre o início do monólogo, quando aparece aquele desejo. Ele critica esse mesmo povo. Se de um lado ele acredita, por outro lado ele critica quando ele diz povo prascóvio. Querem porque querem inventar maravilhas glorionhas e depois eles mesmos duvidam, né? Então, reparem, ele o tempo todo oscila entre uma coisa e outra. Ele é exatamente esse indivíduo paradoxal, que oscila entre esses dois universos opostos, que nunca se resolvem. E o sertão também. E aí vem a outra questão, né? O sertão também é tridimensional, nós podemos dizer. Numa primeira instância, o sertão é o sertão físico-geográfico, tá? E tanto é isso que há uma série de referências na obra a passagens, a locais que correspondem à realidade, mesmo concreta, geográfica do Brasil, do interior do Brasil. Tanto que houve um autor, um crítico literário, estudioso de literatura, chamado Alain Vidiano, que escreveu um livro, O Itinerário de Riobaldo Tatarana pelo Sertão. E nesse livro ele traça direitinho o percurso de Riobaldo pelo Sertão. E é possível fazer isso, porque as referências são muito concretas, com os nomes dos lugares, com referências a certos aspectos regionais mesmo presentes ali, e assim por diante.
Então, esse aspecto físico está ali, como o jagunço físico também está, né? Agora, por outro lado, nós temos um sertão existencial, que é exatamente aquele sertão que ele está buscando o tempo todo entender como era o sertão, como era aquele mundo, aquele universo, como eram aquelas pessoas, e também o percurso existencial que ele faz ao longo dessa travessia, que é exatamente uma busca existencial, né? Então, nós temos o sertão existencial também, que é aquele que vai ser construído ali, né? E que ele está buscando o tempo todo entender, e que ele vivenciou antes e que está tentando entender, e que está presente também nas relações deles com os amigos, os demais jagunços e as mulheres, né? E depois a tríade feminina, principalmente, e nós temos uma terceira dimensão do sertão, que é o sertão construído na linguagem, que é exatamente esse sertão presente no ato de narrar, no presente, quando ele narra as suas experiências para o interlocutor e que ele está buscando encontrar uma linguagem. Então, é esse sertão construído na linguagem. Diga, por favor. Eu sou nordestina, embora more fora. Vários críticos têm chamado a atenção, como, por exemplo, a questão da cultura do gado, né, que é a agricultura, a economia, a questão do gado. Piauí, na guerra do Piauí, no período colonial, foi o maior criador de gado. Olha só nos... Uhum. Outra coisa também é a estrutura de latifúndios, né? Que também é comum às duas regiões. Mas nós nos referimos como assim, uma terra de aridez. Sim, sim. Longe da costa também tem a ver, não tem por estar mais... Também. Sim, é o interior. Mais longe para chegar, Exatamente. Na zona da Aham. mata, oeste e sertão. Então, a gente, o sertão é uma coisa difícil. Porque eu coloco ali... Uma coisa que no sertão, perdão, tem uma coisa de linguagem que vale a pena ser mencionada aqui, entre parênteses, que é a seguinte: muitas vezes, na linguagem, foi uma coisa que eu não mencionei quando falei da linguagem, mas que é também um aspecto muito presente no Grande Sertão o tempo todo, e que é chave quando nós falamos de linguagem, realmente, que é o uso, por exemplo, de elementos diversos. Por exemplo, a linguagem de Guimarães Rosa, ou a língua de Guimarães Rosa, se quisermos, a narrativa de Guimarães Rosa, na verdade, é feita numa linguagem que é totalmente artificial. Ela é construída, digo artificial no sentido de que é construída e que não corresponde a nenhuma região específica do Brasil. Tá? Agora, ela inclui aspectos de todas as diversas regiões do Brasil. Ela é uma construção literária, mas que absorveu aspectos das diversas regiões do Brasil, principalmente do interior de Minas, essa região que é marcada pelo norte de Minas, oeste da Bahia e leste de Goiás. Não é? Essa é a região do Rosa. E, então, ela absorveu aspectos de diversas regiões, não apenas daquela região central. Quer dizer, a maioria dos termos usados são, evidentemente, da região do Rosa, que é essa do norte de Minas, etc., que nós mencionamos agora. Mas ela tem aspectos também de outras partes do Brasil, inclusive gauchismos, termos que são próprios do Amazonas, outros termos que são só usados no Nordeste, e até termos que são das grandes cidades do Sudeste. Ok? Isso para falar do léxico apenas. Mas se nós passarmos para outros aspectos, como a sintaxe e outros aspectos da língua, nós vamos ver que isso também vai acontecer. É uma corrente, algo corrente na obra de Guimarães Rosa. Essa mistura, essa mescla. Inclusive, nós temos aí arcaísmos e neologismos. Então, tem termos, isso é que eu queria lembrar. Há termos, por exemplo, que a gente vê agora, que a gente vê nos relatos de Rosa, e a gente pensa, isso são neologismos, ele criou esses termos, porque eu nunca ouvi esses termos. Mas se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada, isso está, por exemplo, num texto, esse do Cavalcante Proença, Trilhas no Grande Sertão. Ali ele mostrou que esses termos, muitos desses termos, que eram tidos como neologismos, na verdade eram arcaísmos, porque eram termos que eram usados no português arcaico
de descoberta do Brasil, século XVI e XVII, e que foram mantidos naquela região, porque era afastada dos meios de comunicação, e esses termos se mantiveram lá, continuaram a ser usados lá e desapareceram nas grandes cidades e nas outras regiões do Brasil que eram mais próximas dessas grandes cidades. E isso foi verificado que existe também em outros contextos. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma região no sul dos Estados Unidos, nos estados das Carolinas, que é chamada de Outer Banks, são bancos de areia que ficavam afastados da costa um pouco, e ali eles falam até hoje o inglês da época de Shakespeare, porque foi a época da descoberta. Quando eles chegaram aí, como eles ficaram reclusos, praticamente sem contato com o resto da sociedade americana, eles mantiveram aquela linguagem. Eles não passaram por essa evolução que ocorreu nos grandes centros urbanos ao longo desse tempo. Então, isso é um aspecto interessante também. Então, nós encontramos no léxico dele... Pois é, encontramos diversos assim, Nós temos arcaísmos e neologismos, temos estrangeirismos e coloquialismos também, que parecem paradoxais, né? Porque nós temos muito termo coloquial junto a certos estrangeirismos. Inclusive alguns termos clássicos que vêm do grego, do latim, que Guimarães Rosa utiliza ali, né? Temos regionalismos e universalismos, então tudo isso mesclado. Então, muitas vezes, fica difícil você perceber o sentido originário daquele vocábulo, daquele termo, daquela expressão, ou até de uma construção sintática determinada. Mas é interessante isso. E é isso que mostra que a linguagem dele é uma linguagem propositalmente mista, né? Ela não corresponde a nenhuma linguagem, porque ele questionou muito um hábito que foi frequente nos escritores regionalistas anteriores, que foi de tentar reproduzir a linguagem da região. Então, eles botavam, por exemplo, os personagens falando essa linguagem coloquial. E o narrador, geralmente onisciente, mas mesmo quando era em primeira pessoa, era um indivíduo mais culto, e esse falava uma linguagem mais erudita. Então, tínhamos o erudito e o popular ali convivendo, só que separadamente, porque os personagens falavam a linguagem da região deles, eram tipos regionais, enquanto que o narrador ou o autor, né, falava a linguagem sofisticada do autor, culto da grande cidade, etc. Uma linguagem erudita. E Rosa acaba com essa dicotomia, né, no momento em que ele põe um narrador que, na verdade, é um homem do sertão, mas que recebeu também instrução escolar, mas cuja fala não corresponde nem a desse indivíduo supostamente misto, né? Ela é uma linguagem mista, sim, mas que expressa, no fundo, a linguagem do próprio Rosa, né? Ele usa certas expressões ali que ele, como um grande autor, erudito e conhecedor de obras literárias, é que saberia dizer, usar. Totalmente empoeirada e a como da água mesmo desaparecia, ficava tudo muito regiões diferentes, na maioria dos aspectos. Mas ambas são chamadas de sertão, não é? Mas são regiões diferentes, sem dúvida alguma. O clima, a vegetação é diferente. Certos hábitos são diferentes também. Até a questão da chuva, que você mencionou, não é? Até pela própria estação, se pegar. Por exemplo, no sertão mineiro, que é muito mais próximo do nosso aqui, da região sudeste, né, Minas, ali a estação de chuvas é exatamente no verão, no nosso verão. Não é muito mais, verão, primavera, verão, etc., mas nunca no inverno. O final outono e inverno é a estação seca, justamente. Ao contrário do Nordeste. Por exemplo, no Nordeste, a estação de chuvas é geralmente o outono e inverno, né? Começa em março. Quando chove, a estação é inverno. É o que se chamam de inverno, pois é. E a estação é mais de março a junho, julho, né? Que é a estação de chuvas. Tanto que a célebre canção As Águas de Março, elas são calcadas nisso. A canção é feita para o Nordeste, né? Sim.
Sim, ela tem como base o Nordeste. Se você for prestar atenção à letra, a letra é toda ela voltada à questão da seca no Nordeste. Não tem nada a ver com o Rio, não. Apesar de a canção ter sido feita aqui. Carioca. É, é. Agora, o que importa é que, em cada contexto, a região é chamada de sertão, né? Com todas as diferenças. É claro que a gente não vai tomar como base, quer dizer, é preciso perceber realmente as diferenças contextuais, né? Na literatura, no ciclo de romances do sertão do Nordeste, por exemplo, o sertão tem um significado X, que é esse muito ligado à questão da seca e à exploração latifundiária. A latifundiária, a exploração latifundiária também está no de Minas, mas aspectos regionais são bastante distintos ali, né? Sem dúvida. Referir ao novo aqui, no caso da busca da linguagem, e a mesma da construção narrativa, é ele tentar explorar aquele sentido originário da expressão que se teria gastado com o tempo. Né? Então ele vai tentar resgatar aquele sentido. E nesse sentido tem essa duplicidade que você mencionou. É o sentido originário, mas que foi desgastado de tal maneira que ele vai precisar reexplorar aquilo. E essa reexploração vai trazer esse novo, novamente, porque ele vai explorar, inclusive, as potencialidades da linguagem. Né? E essas potencialidades são aquelas, é o que ele vai chamar, no conto de São Marcos de Sagarana, ele chama de o ileso gume do vocábulo. Que ele vai tentar explorar esse ileso gume do vocábulo. Você tira. E um outro autor, no caso hispano-americano, argentino, mas que também faz uma busca semelhante, tanto que eu fiz até um texto uma vez aproximando os dois, em termos dessa busca, é Cortázar. E Cortázar vai chamar a questão de. Nós temos que eliminar a roupa ajena, a roupa alheia, né? E encontrar exatamente o que está por trás daquilo, para chegar à coisa mesmo e, a partir daí, explorar esse potencial, as potencialidades da coisa. Tá? Então, tem muito a ver essa relação. Mas é a busca do novo, sobretudo nesse sentido. Diga. Só uma curiosidade. Você ouviu? Magda não tinha sido publicado por ele. Ele não quis, Rosa não quis publicar. Ele deixou que não queria publicar, deixou claro que ele não queria publicar o Magma. Mas depois é que resolveram publicar. E a Vilma, parece, autorizou, a filha dele. Autorizou a publicação do Magma, mas é posterior. Ele nunca ficou satisfeito completamente com o Magma. Mas eu acho interessante que no Magma, o livro de poemas, que ele já tem todo um roteiro que ele vai seguir, em termos temáticos. Ah, sim. Se você começar a ver agora, é interessante. Bacana isso, porque é interessante você começar a ver que já estava na cabeça dele. Né? Tem até o nome da Diabolinha ali, ele Aham. um jogo ali de palavras, tem a lenda da Yara, e dos boiadeiros, está tudo ali. Uhum. Interessante, inclusive, mais uma vez, o Cavalcante Proença, ele, ao falar de Diadorim, ele diz que Riobaldo o tempo todo foi cedendo a uma espécie de... Ele percebeu uma... Como é que se chama aquilo, meu Deus? Eu perdi a expressão agora. Um sexto sentido. Ele chegou, parece que, a ter um certo sexto sentido, mas não pressentiu completamente, não chegou. Então, mas essa coisa da transgressão, né? Porque esse Uhum. homem que é forte, chavuto, não quer transgredir, Sim. e a transgressão fica sempre no feminino, né? Ah, sim. É evidente. Sim. Em toda a história. Eles são construídos com uma dureza incrível, né? E a visão que eles têm dessas questões são todas de uma crueza e uma dureza que não dá margem a nenhuma oscilação. Não é à toa que Rosa vai o tempo todo jogar com as oscilações, com as ambiguidades, em todos os sentidos, com relação a tudo. O livro chega a ser dialético. Né? Sim, sim. Ele questiona as dicotomias o tempo todo. Não deixa uma em pé. Né? Ele vai pegando uma por uma e vai dissolvendo.
Ainda uma outra questão ligada a isso que você acabou de dizer, ele, justamente uma coisa que ele vai fazer também o tempo todo é pôr em xeque como é que eu chamaria? A tirania da racionalidade, né? Ele, da racionalidade como única forma de apreensão do real. Para ele, o racional é uma forma de apreensão do real, mas ela não é a forma. Ela é uma entre outras possibilidades. E isso é uma coisa que ele vai o tempo todo explorar. Né? Exatamente. O tempo inteiro. Né? Nós vamos ver isso quando formos discutir mais de perto a questão do diabo. Mas eu queria ainda, aproveitando, nós ainda temos, já temos quase 10 minutos, não sei se daria, podemos ver, eu ia ver o início da narrativa. Podemos dar uma olhadinha rápida nos 2 primeiros parágrafos, só para vermos como essa questão se insinua aí, a questão da narrativa. Né? Ele começa dizendo nonada, essa palavra, e reparem, é nonada agora, que é uma construção, é como se fosse no ligado a... É o artigo com o advérbio, né? A ideia de não é nada, sim. E logo depois, tiros que o senhor ouviu, mas o que eu queria dizer é que começa com nonada, termina com travessia. No final houve a travessia. Nesse momento não há nada ainda. Não, quer dizer, ele deixa claro aí no começo que a travessia vai se realizar na linguagem. Né? E essa travessia ela se faz agora, ela se fez por Riobaldo, se fez no relato, mais de uma vez por Riobaldo, primeiro, concretamente, com todas as 2 dimensões, a existencial e a física, ela se fez depois na busca da linguagem, e agora ela vai se fazer cada vez que um novo leitor se dispuser a mergulhar na narrativa. Então, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o pacto de leitura. Né? Eu estava pensando nisso essa semana. Eu quero desenvolver isso quando a gente entrar mais na questão do interlocutor. Ok? Porque aí eu vou esmiuçar um pouco mais essa questão. Então, talvez seja melhor a gente suspender isso agora, mas me cobra. Me cobra porque eu volto a ver isso quando a gente entrar nessa esfera. Porque vai ser fundamental, porque aí é a figura do interlocutor. Inclusive, o interlocutor é que vai... Aí é nesse sentido que ele vai resgatar a questão do engajamento. Ok? E aí eu entraria até com uma outra... Já que estamos falando disso, não dá para deixar de lado. Um livro, por exemplo, que quando saiu, teve uma repercussão bastante grande, foi publicado no final dos anos 60, um livro de um crítico, um grande crítico literário, que é também um grande ficcionista italiano, que é Umberto Eco, que vocês conhecem, e que escreveu A Obra Aberta. Né? É um livro que teve uma repercussão imensa na ocasião em que ele foi publicado, e ele foi muito mal lido na época, ele foi muito mal entendido. As pessoas que primeiro leram o livro, logo de início, acharam que ele estava se referindo exatamente ao tipo de obra de arte que permitisse múltiplas interpretações, ou pelo menos mais de uma interpretação. Esse é o caráter polissêmico de qualquer obra de arte. Se fosse isso, na verdade, qualquer obra de arte permite, na verdade, múltiplas interpretações. Então, não é isso que caracteriza a obra aberta para Umberto Eco. A obra aberta é aquela obra que é propositalmente deixada em aberto, de modo a que o fruidor, que é o termo que ele usa, porque ele não está falando apenas do leitor, ele está falando também de obras de arte em geral, incluindo artes plásticas, música, etc. Então, é a obra que vai ser complementada pelo leitor. Ok? Então, não, é uma obra que é deixada de propósito em aberto, o autor faz uma espécie de um esqueleto, apresenta aquele esqueleto para o público, e o público é que vai, então, complementar, cada um à sua maneira. Por exemplo, um exemplo de uma obra aberta seria uma composição de jazz, em que o intérprete ele é uma estrutura em que é deixada várias brechas propositais para que o intérprete complemente. Tá? E um caso mais evidente, até porque visual, é o caso do mobile. O que é um mobile? O mobile é uma escultura em aberto. Perdão, é uma escultura em movimento. Né? Então, esse movimento só é assegurado
quando o fruidor toca nela. É o toque daquele indivíduo. Então, a gente vai a uma exposição de mobile, por exemplo, ao contrário daquela plaqueta antipática que a gente encontrou, não toque, nós encontramos uma plaquinha muito simpática dizendo toque. Ok? Porque, é claro, é com o toque do fruidor que ele se complementa. Porque o toque é uma estrutura em movimento. E esse movimento é garantido pelo toque do fruidor. Então, essa seria uma obra aberta típica. Ok? E isso acontece, por exemplo, em certos autores de literatura. Por exemplo, Cortázar, mais uma vez eu vou mencionar, ele tem um romance que vocês devem conhecer, que se chama Rayuela, né? A maneira argentina, Rayuela. Muito bem, é o jogo da amarelinha, né? A Rayuela é aquele jogo da amarelinha, que dá título ao livro. Então, é um livro em que, no começo, a gente abre o romance, ele é constituído de duas partes, que ele chama a parte de cá e a parte de lá. A parte de lá primeiro e a parte de cá depois. A parte de lá se passa em Paris, a parte de cá se passa em Buenos Aires. Né? Agora, na primeira parte, nós temos um romance, né? Que, na verdade, é um anti-romance, porque ele questiona os aspectos fundamentais de qualquer romance. Toda a estrutura, por exemplo, de causa e consequência, a cronologia, tudo isso é posto em xeque. Né? Então, o que nós temos é quase que uma soma de cenas de um grupo de imigrantes em Paris, argentinos em Paris, a maioria argentinos, não todos, em Paris, que discutem questões várias. Né? Mas aquilo tem uma certa continuidade, mas que não é absolutamente, não obedece a uma cronologia. Enfim, essa primeira parte. A segunda parte é um conjunto de textos que são desde textos feitos pelo próprio autor, Cortázar, textos críticos, quase todos sobre literatura, mas nem todos, e outros fragmentos extraídos de jornais, de revistas ou de livros, etc., que tratam também de questões semelhantes. Né? Então, nós temos esses textos todos no segundo. E logo quando a gente abre o Rayuela, na primeira página nós temos a observação do autor. Este livro é 2 livros, mas não, este livro é muitos livros, mas é sobretudo 2 livros. Por quê? Porque logo em seguida ele vai sugerir 2 maneiras de ler o livro. A primeira seria ler direto, né? E aí nós leríamos o romance, e assim, a segunda parte, eu me esqueci de dizer, que é fundamental, é que na segunda parte todos aqueles fragmentos estão voltados, a maioria deles, para uma teoria do romance. Então, eles, no conjunto deles, eles constituem uma espécie de uma arte poética do próprio Cortázar. É a concepção que ele tem de um romance. Ok? Então, se eu ler direto, eu tenho primeiro o romance, depois o anti-romance. Não, primeiro o anti-romance, perdão. Eu tenho primeiro esse romance que eles chamam de anti-romance. E na segunda parte eu tenho uma teoria sobre o romance. Aí é que eu queria chegar. Uma teorização sobre o romance. Né? Essa é uma forma de leitura. A outra que ele propõe é você ler saltando os capítulos de acordo com um tablero de direção que ele propõe, que é uma espécie de um roteirozinho em que você vai pulando os capítulos, como no jogo da amarelinha, em que você joga a pedrinha e pula a casa. Daí a imagem da amarelinha como título. Né? E ele propõe uma leitura assim também. Mas como ele disse que isso aí era 2 livros, mas era também muitos livros, ele pode ser lido também de outras maneiras. Por exemplo, eu posso ler a segunda parte primeiro, a teoria do romance, e depois o romance. Ou eu posso ler também seguindo uma ordem que não seja aquela que ele propôs. Então, isto é uma obra aberta. Por quê? Porque força o leitor a escolher. Eu tenho que fazer uma escolha ali. Eu não posso não escolher. Ok? O Grande Sertão Veredas tem muito disso, na medida em que ele vai explorar exatamente a cabeça do leitor o tempo todo, em todos os sentidos. Inclusive, o livro termina com indagação. A questão não se resolve. E cada leitor que for pegar o Grande Sertão para fazer essa travessia, essa leitura, poderá chegar a conclusões diversas. E o mesmo leitor, numa segunda leitura ou terceira, poderá também ter uma visão diferente da que teve na primeira. E assim por diante. Então, em cada travessia que eu fizer, eu vou chegar, talvez, a conclusões distintas. Então, e eu vou atuar, eu vou deixar minha marca ali, na medida em que eu vou realizar uma leitura daquela obra. Ok? Então, nesse sentido, o Grande Sertão Veredas tem muito de obra aberta.
Não é tão explícito como no caso de Rayuela, mas é também uma obra aberta nesse sentido. Mas eu acho que hoje a gente já está chegando ao tempo. Então, vamos suspender e continuar na nossa próxima aula, que eu acho que é só no dia 10 de junho, né? É porque eles... Era para ter sido a cada 15 dias, mas no dia 3 é feriado de Corpus Christi. No dia seguinte, então, eu acho que eles tiraram por causa disso. Como? Ou então isso também tem Copa do Mundo. Mas tem um dos dias que estava previsto que coincidia com o jogo, então, por causa disso, nós mudamos para julho. Né? Enfim, eu retomo a leitura dos 2 primeiros parágrafos na próxima aula. Começa aí, eu queria dar uma visão primeiro da obra como um todo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.